Bom, agora que você já deu uma lida no enunciado da questão aí, com bastante calma, você percebeu que se trata de um sistema binário de estrelas, orbitando aí em torno do seu centro de massa. Então eu desenho aqui duas estrelas, a estrela de massa M1 orbitando em torno aqui desse ponto central que vai ser o meu centro de massa. E a estrela de massa M2, que está orbitando também em torno aí do centro de massa, com um raio R2. E aí ele pergunta nessa questão algumas coisas acerca do período desse binário de estrelas. O tempo que cada estrelinha dessa vai levar para executar uma volta. É claro que esse tempo ele vai ser o mesmo, pois se trata de um binário de estrelas. Então é a mesma velocidade angular, mesma frequência e o mesmo período. Professor, e como é que a gente vai calcular aí esse período? A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a coordenada, né, desse centro de massa, a coordenada dessa estrela M2. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou desenhar aqui o eixo orientado. Desenho aqui o eixo orientado, partindo aqui do zero, que seria aqui o meu eixo X. Seria o meu eixo X aqui orientado. Tudo bem. E aí, nós vamos colocar aqui as coordenadas, né? Eu escolhi convenientemente que a estrela M1 ela está localizada aqui na posição zero. Então, aqui é onde está a massa M1. E a minha massa M2 ela vai estar numa posição aqui que eu vou chamar de posição D. E o meu centro de massa? Meu centro de massa vai passar pela posição XCM. Pronto, que é a coordenada aqui do meu centro de massa. Ok. Isso aqui, assim, aqui vai ser a coordenada aqui do meu centro de massa. Então, e aí eu vou usar a expressão para o cálculo do centro de massa e determinar essas coordenadas aqui, né? Para a gente obter a nossa expressão. Quem vai ser a coordenada aqui do meu centro de massa? Vai ser o produto da massa M1 vezes a posição onde ela está. Onde é a posição que ela está? Está no zero, na origem do x, mais a posição da massa 2, vezes o ponto, a posição onde ela está, que é o ponto D, que é a distância até o zero. Então vai ser mais M2 vezes D. Tudo isso dividido pela soma das massas. Então, M1 vezes zero vai ficar zero. Então, eu tenho que M2 vezes D dividido por M1 mais M2. Achei, então, aqui uma coordenada para o meu centro de massa. Pronto. Beleza. Professor, por que eu vou precisar dessa coordenada? Porque nós vamos usar agora o cálculo da força gravitacional e o cálculo da força centrípeta. E aí você vê que a gente vai precisar dessa coordenada do centro de massa para a gente resolver essas expressões. Qual é a força gravitacional que está envolvida aí no meu problema? Por exemplo, vamos escolher aqui a massa M1. Qual é a força gravitacional entre essas massas? Ora, vai ser dado pela expressão Gzão, M1 vezes M2, dividido pela distância entre eles, né? Só que essa distância entre eles, tu tá vendo que essa distância entre eles é quem? É o próprio D. Por isso eu vou colocar D ao quadrado, tá bom? Então vai ficar G vezes M1 vezes M2 dividido por D ao quadrado. Isso aqui a gente escolheu sobre a massa M1, mas é claro que você sabe que essa força gravitacional, pela ação e reação, é o mesmo valor de força também para a massa M2. A massa M1 e a massa M2 sofrem a mesma força, de mesmo módulo, né? Mesma força gravitacional em módulo. Quem garante isso é a lei da ação e reação, terceira lei de Newton. Pronto. E agora eu vou determinar aqui a força centrípeta sobre a massa M1. Quem vai ser a força centrípeta sobre a massa M1? Vamos lá. A massa M1 está girando aqui.
Se ela está girando nesse movimento circular, ela tem uma força que aponta para o centro, que a gente chama de força centrípeta. Professor, quem vai ser essa força centrípeta? Como é que a gente calcula? Força centrípeta. Eu posso escrever força centrípeta. Eu posso escrever assim, mv2 sobre R. Mas como eu quero período, talvez seja mais interessante eu escrever assim, ó. M ômega 2R, já que eu sei que esse ômega ele se relaciona com o período da seguinte forma. Ok. Só que quem é esse R, que no caso aqui é o R1, né? Eu estou falando da massa M1. Quem é esse R1? Esse R1 é a distância daqui para cá. Quem é a distância daqui para cá? Essa distânciazinha aqui vai ser justamente a coordenada do meu centro de massa. Então foi por isso que a gente precisou calcular o centro de massa. Vamos escrever. Força centrípeta para a massa M1 vai ser M1 ômega quadrado, que é o mesmo ômega tanto para a massa 1 quanto para a massa 2, já que elas estão girando aqui, ó, a M1 e a M2 estão girando com o mesmo ômega. Beleza. Então vai ficar M1 ômega 2 R1, isso aqui é sobre a massa M1, tranquilo? E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos repetir aqui M1 vezes, quem é o ômega? É 2π sobre o período, isso aqui está ao quadrado, vezes o R1, que eu já te falei que o R1 é essa distância aqui, ó, no centro de massa, essa distância aqui, ó. Vai ser essa distância que é justamente onde está a coordenada do meu centro de massa. Pronto. Então, fazendo então que a força gravitacional é igual a centrípeta, eu já achei as duas. Achei a gravitacional e escrevi uma expressão aqui para a centrípeta. Essa expressãozinha aqui também é para a força centrípeta. De posse dessas duas expressões, o que eu vou fazer agora? Eu vou igualar essas forças. Então, vamos fazer isso. Vamos igualar essas duas expressões. Aí nós temos o seguinte, que a força gravitacional, ela vai ter que ser igual à força centrípeta. E agora, nesse momento, nós vamos substituir a expressão aqui para esse centro de massa aqui. Pronto, repete aqui, ó, G M1 vezes M2 sobre D quadrado igual a M1, aqui vai ficar 4π quadrado, levando aqui esse termo aqui ao quadrado, né? E quem é o meu x do centro de massa? Meu x do centro de massa. Tá aqui a expressãozinha, ó. M2D dividido por M1 mais M2. M2D dividido por M1 mais M2. Pronto, agora é só ajeitar essas coisas aqui e já encontramos uma expressão para o período. Você já percebe que tem alguém aqui que eu posso cortar. Posso cortar aqui esse M1 e com esse M1 e esse M2 com esse M2. Pronto. Perceba que esse D aqui eu não posso cortar com esse, tá certo? Na realidade, esse D aqui ele vai passar para lá multiplicando, que vai ficar D ao cubo. Esse T ao quadrado eu vou passar para cá, vai ficar T ao quadrado. E o restante todo dessas letras vão passar para o outro lado. Esse G vai passar descendo e esse D ao quadrado vai passar para cá. Então, se M1 já foi embora, vai ficar 4π quadrado. D ao quadrado vezes D, D ao cubo. Esse M2 já foi embora. E aqui embaixo vai ficar G, que é a constante, vezes M1 mais M2. Pronto, achamos aí uma expressão já para o período ao quadrado. Mas eu quero para o período, então vai elevar isso aqui todo mundo ao quadrado, vai ficar período. 4π quadrado vai ficar 2π. D quadrado ele pode sair da raiz, fica D raiz de D, beleza? D, a raiz quadrada de D ao cubo, você pode escrever assim, né? Pronto, que esse D ao quadrado ele pode sair da raiz e fica simplesmente isso aqui. Foi isso aqui que eu fiz, beleza. E embaixo ficou G vezes M1 mais M2 ao quadrado. Então, essa é a expressão para o período.
Agora vamos ver os itens que é que ele deseja saber na questão. Pronto, então no item 1, ele diz que o período de revolução é o mesmo para as duas estrelas, isso é verdade. Mesmo período, né? Mesma velocidade angular, frequência e mesmo período. E o valor desse período a gente também já chegou nessa expressão. Então o item 1 ele é verdadeiro. Verdadeiro. 2, esse período ele é função da constante, da massa total do sistema e da distância entre as estrelas. Ora, foi na expressão justamente que a gente chegou, né? Período, ele é função da constante gravitacional, da distância entre as estrelas e da massa total do sistema. Então, esse item 2 ele também é verdadeiro. E o item 3, sendo R1 e R2 os vetores posição que unem o centro de massa do sistema aos respectivos centros das estrelas, tanto R1 como R2 varrem áreas de mesmo valor, né, de mesma magnitude, no mesmo intervalo de tempo. Olha só o que ele está tentando falar no item 3. Então, deixa eu fazer um desenho aqui para mostrar para você. Inicialmente, as estrelas estavam aqui, ó. E aí essas estrelas elas vão girar. Vamos supor que elas giraram aqui 90 graus. Aí ele está dizendo que esses raios vetores R1 e R2 vão varrer áreas iguais no mesmo tempo. Ora, por essa figurinha que eu fiz, você já percebe que não, né? Que essa área varrida pelo vetor R1 daqui para cá, ela é bem menor do que a área varrida pelo vetor R2 aqui para cá. Então, no mesmo tempo, eles vão varrer áreas diferentes. Essa área aqui, ó, 2, que eu chamei dessa área aqui, ela vai ser maior do que essa área 1 aqui. Então, o item 3 ele fica falso. Beleza? Com isso, item 3 falso. E aí, a alternativa que a gente marcaria seria item D. Apenas as afirmações 1 e 2 são verdadeiras. Então, essa é a resposta que a gente marcaria na questão.